Olá, amigo produtor. Meu nome é Carolina Vitória Gonçalves. Eu sou estudante do sexto período de Engenharia Agronômica da Universidade Federal do Acre. Eu preparei esse vídeo para a gente conversar sobre o preparo do seu solo para o plantio. O que a gente vai falar? A gente vai falar sobre a importância da análise do solo e da calagem, e quando a calagem deve ser feita, por quê e o que a calagem vai fazer no seu solo. Então, como é que eu faço para ter um plantio bem sucedido e uma colheita satisfatória? O primeiro passo é fazer a análise de solo. Por que fazer uma análise de solo? O solo, ele é como se fosse o alimento da sua planta. Se o alimento não tem todos os nutrientes para suprir as necessidades da planta, a planta não vai ter um bom crescimento, não vai ter um bom desenvolvimento e muito menos uma boa produção. O que é a análise de solo? A análise de solo é como se fossem os exames de laboratório que a gente faz para saber se a gente está com alguma doença, com alguma falta de vitamina. E é isso. Com a análise de solo, você vai conseguir saber se seu solo está ácido, se ele está fraco de nutrientes, se ele precisa de calcário para corrigir a acidez, se ele precisa de adubo para ficar forte. E isso tudo, ele vai trazer uma melhoria para sua plantação e para sua colheita. Porque se você tem um solo saudável, você pode ter uma colheita melhor ainda. Porque esses fatores, a gente não leva só em conta o solo, porque a gente tem fatores como bichos que podem atacar a sua plantação, como o clima e etc. Mas a análise de solo é um dos primeiros passos para que você tenha uma noção do que fazer, como preparar seu solo e não gastar recursos à toa, não colocar nutrientes, não colocar fertilizantes, nada sem necessidade no solo e poder até estar contaminando o seu solo. Tá, mas e aí? Como que eu faço essa análise de solo? Como eu coleto esse solo e onde eu devo levar para fazer essa análise de solo? A coleta do solo, ela é fácil, mas ela tem que ser bem feita. Tá, mas e aí? Como que eu faço essa análise de solo? Como eu coleto esse solo e onde eu devo levar para fazer essa análise? Tá, mas e aí? Como eu devo coletar esse solo? Eu preciso ter ferramentas específicas para fazer essa coleta? Então, você não precisa ter ferramentas específicas. Você pode usar um balde, uma pá, um enxadão que tenha na sua casa. O importante é que eles estejam limpos para que isso não interfira no resultado da análise de solo. Tá, mas como eu devo coletar esse solo? Para fazer a coleta do solo, você vai fazer uma caminhada em zigue-zague percorrendo toda a área que você quer fazer o plantio. Quando essa área for muito grande, você vai separá-las de acordo com as suas semelhanças. Por exemplo, uma plantação anterior semelhante, o tipo de solo parecido e assim vai. Mas e aí? Quantas amostras eu devo coletar e qual é a quantidade? Você vai coletar entre 15 a 20 amostras nesse zigue-zague e elas têm que ter no mínimo 20 centímetros de profundidade. Tá, e aí? Fiz a coleta. O que eu faço agora? Você vai pegar um balde limpo e nesse balde você vai misturar todas as amostras de solo que você coletou. E você vai misturar muito bem. E assim que você vai terminar, você vai ter a amostra da sua lavoura. Tá, e agora? Como eu preparo para enviar? Eu envio tudo? Não, você vai separar aproximadamente 500 gramas, o que equivale a um copo grande, e colocar em um saco plástico transparente que esteja limpo. Nesse saco você vai pegar um papel, identificar o seu nome, o nome da fazenda, a área da lavoura, e assim estará pronta a sua amostra para ser enviada para o laboratório. E assim você terá a análise pronta para levar para um laboratório de sua confiança. Sempre procure laboratórios que você já tenha sido indicado de um amigo, de uma propriedade ao lado. Procure sempre saber as procedências desse laboratório. Como eu falei no começo do vídeo, a gente vai falar sobre os preparos para o plantio da sua área. Agora a gente vai falar sobre a calagem. O que é a calagem? Para que ela serve? Como eu devo usar e quando eu devo aplicar? Se a análise do seu solo disser que ele está ácido, você vai precisar fazer a calagem. O que é a calagem? A calagem é o ato de aplicar o calcário no solo. Tá, o que o calcário é? Como ele age no meu solo?
O calcário, ele é um dos insumos agrícolas mais utilizados no Brasil, porque ele é de suma importância para solos tropicais, como que a gente tem. Tá, mas de onde vem o calcário? O que que ele faz? O que que ele é? O calcário, ele vem da moagem de rochas calcáricas, e ele é basicamente composto por cálcio e magnésio. O que que o calcário faz? Qual é a principal função dele? A principal função do calcário é corrigir a acidez do seu solo. O calcário ele tem o poder de neutralizar a acidez do solo. Ele vai deixar o pH mais próximo do adequado. Quais são os benefícios que o calcário pode trazer para a minha plantação? Tá, o que a calagem faz? Ela permite que a planta consiga absorver melhor os nutrientes que o adubo vai dar, como fósforo. Ela também evita elementos tóxicos, como o alumínio, que também prejudica a planta. Tá, mas e aí, como eu vou saber quanto colocar de calcário na minha plantação? Não se preocupe, a quantidade certa para o seu tipo de solo, para as deficiências do seu solo, ela já vem escrita na análise de solo. Ó, e preste bem atenção, não adianta você pensar, se calcário é tão bom, eu vou colocar uma quantidade a mais para poder meu solo ficar turbinado. Não é assim que funciona. Você tem que colocar o que está na receita, porque senão você vai poder acabar prejudicando o seu solo no lugar de melhorar ele. Então, a gente chegou no final do nosso vídeo. Hoje eu tentei trazer para vocês a melhor forma para se preparar para o plantio da sua área. Porque não adianta você fazer um investimento muito grande se você não tiver uma análise de solo, porque se você vai estar fazendo um investimento às cegas, você não sabe se o seu solo está preparado, quais tipos de deficiências que ele tem, se ele está contaminado, se ele vai ser um bom solo para aquele tipo de cultura que você quer implementar. Então, a análise de solo ela é de suma importância para que você tenha um bom desenvolvimento, uma boa colheita, um bom plantio. Isso tudo vai depender de você. Você não pode pensar que a análise de solo é uma besteira. Não, ela é de suma importância. Outro ponto também que a gente falou foi sobre a calagem. A calagem, ela deve ser sempre feita de forma correta, porque senão ela pode acabar trazendo outras deficiências para o seu solo. Você não pode pensar que ele é bom, então vou colocar em grande quantidade. Não é assim, porque se você vai acabar corrigindo a acidez do solo, mas vai acabar causando outros problemas no solo por conta desse uso indevido da calagem. Esteja com isso sempre em mente. Plantar sem preparo é muito arriscado, porque você não tem noção, você faz um investimento muito alto e às vezes acaba não tendo o retorno que você esperava. Com a análise e a calagem certa, o sucesso da lavoura é garantido. Muito obrigada pela atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo e que vocês tenham conseguido entender aquilo que eu quis passar para vocês. Muito obrigada.